Saudações sírio-pleiadianas, queridos amigos de todos os países de língua portuguesa que nos assistem e que nos procuram para tirar dúvidas, para realizar terapias, entre outras formas de serviço e auxílio que nós estamos prestando. Quando eu digo nós, eu estou falando em nome do Rui, estou falando em nome de toda a Casa Real Sagrada de Sirius Grey e Sirius Alpha, assim como o grupo de sábios, que são as estruturas responsáveis pelo nosso trabalho aqui, tanto em 3D quanto em 4D, no planeta Terra. O tema que nós vamos tratar hoje é bastante interessante, como sempre. Hoje nós vamos falar sobre medicina energética, principalmente sobre sistema de chakras e corpos energéticos. Você sabe o que é sistema de chakras? Tem alguma ideia? É curioso, porque eu muitas vezes, quando oferecia aulas de yoga, ou queria oferecer uma leitura de chakras para as pessoas, por vezes escutava algumas delas responderem assim: não, eu não acredito nisso, senão, por exemplo, mas essas coisas para terem efeito você tem que acreditar. E isso, na verdade, apenas confessa a ignorância e falta de interesse que essas pessoas têm por algo que elas nunca entraram em contato. Tanto a medicina energética quanto os chakras não é uma questão de crença, é uma questão de conhecimento. Ainda que você, por vezes, bastando crer em alguma coisa, você pode criar ela na realidade 3D, ela não é necessariamente verdade. Nós vamos permanecer no tema medicina energética, chakras e corpos energéticos. Bom, para começar esse tema, que é um tanto simples e por isso talvez não fácil de entender, vamos usar primeiro de tudo a explicação que utilizam os médicos ocidentais para falar o que é um ser humano. Os médicos ocidentais nos ensinam que um ser humano é uma estrutura material de carbono, um corpo físico, que está feita por células, que está dividida em vários sistemas, como o sistema endócrino, o sistema vago-simpático, o sistema respiratório, o sistema nervoso central, entre vários outros sistemas, que a medicina ocidental nos ensina que todos esses sistemas se conectam por um sistema central, que é justamente o sistema endócrino. O sistema endócrino é um sistema que tem 7 glândulas, e estas 7 glândulas são responsáveis por fazer a secreção dos hormônios do nosso corpo. Ou seja, para que todos os nossos sistemas no corpo estejam harmônicos, é importante que o sistema endócrino esteja fazendo bem o seu trabalho, ou seja, todas as glândulas endócrinas têm que estar segregando, têm que estar sangrando hormônios com total harmonia para que todos os outros sistemas estejam harmônicos, estejam saudáveis. E é por isso que a nossa medicina ocidental, materialista, alopática, faz um tremendo império financeiro, porque eles não trabalham com a cura, eles não trabalham com o restabelecimento, e sim a manutenção da doença. Na verdade, a medicina ocidental divide todo o conhecimento, tanto a nível cura quanto a nível doença, em várias cátedras. Então, como eu já disse em outras palestras e repito sempre, se você tem um problema no estômago, você vai num gastrologista, esse camarada te dá uma pastilha que vai ter um efeito colateral no seu fígado, aí você tem que ir num hepatologista, e logo você toma uma outra pastilha que te dá um outro efeito colateral. Então, de efeito colateral em efeito colateral, a medicina ocidental conseguiu criar um grande império. E as pessoas são cúmplices desse império, justamente porque elas depreciam o conhecimento para acreditar na cultura da pastilha, para acreditar na cultura do consumo. Essa é mais ou menos a explicação que nos dão os médicos ocidentais a respeito do que é um ser humano, então, para definir, né? Um complexo de sistemas controlado pelo sistema endócrino. Se o sistema endócrino estiver harmônico, todos os outros sistemas estarão harmônicos. Agora vamos falar um pouco sobre a visão dos médicos orientais a respeito do que é um ser humano. Eles dizem que nós não somos um corpo, eles dizem que nós apenas estamos em um. Se nós estamos em um corpo e não somos um corpo, o que nós somos? Segundo eles, os médicos orientais, nós somos consciência. E essa consciência se manifesta em corpos que são clones do nosso corpo físico, porém em um grau material mais sutil, que atravessaria essa parede, por exemplo, justamente porque não está no mesmo padrão vibratório. Então,
os médicos orientais nos ensinam que nós estamos num corpo físico e somos um corpo de consciência que está dividido em vários outros corpos, mas que nós vamos chamar de corpos energéticos. Lembra que o corpo físico estava dividido por distintos sistemas que estão todos conectados com o sistema endócrino, que é um sistema que tem 7 glândulas e tem que fazer secreção de hormônios? Pois muito bem, os médicos orientais nos ensinam que o corpo sutil tem um parasistema endócrino, que seria um sistema endócrino energético. E esse sistema endócrino energético se chama chakras. Da mesma maneira que nós temos 7 glândulas endócrinas fazendo segregação de hormônios para a harmonia dos outros sistemas do corpo, nós temos um sistema de chakras equilibrando todas as energias positivas e negativas. E como a gente já falou em outros temas, em outros encontros, uma pessoa saudável tem suas energias positivas e negativas equilibradas. No mínimo 35% de energia negativa é necessária para que vocês tenham saúde, tenham equilíbrio de uma maneira totalmente saudável. Ser 100% positivo gera tantas enfermidades quanto ser 100% negativo. Então, recapitulando, nós temos um sistema endócrino que faz segregação de hormônios justamente para equilibrar todos os sistemas e células do corpo. E da mesma maneira, o corpo sutil tem 7 vórtices energéticos que têm a obrigação de equilibrar as energias positivas e negativas. Então, o que são os chakras? Os chakras nada mais são do que o sistema endócrino do nosso corpo energético. Como que a gente sabe de tudo isso que vem no mundo material? É muito importante que as pessoas compreendam isso, que os chakras, ou a yoga, ou a medicina natural, ou a naturopatia, não são coisas que pessoas que viviam no mundo rural fumavam algo e de repente começavam a imaginar, entende? Na verdade, o mundo, o planeta, a realidade que a gente vive quando começou a ser feita, ela não foi feita dessa maneira sólida. Ela começou gasosa, logo ficou mais etérea, fluídica, até chegar nesse nível sólido que é hoje. O mesmo passou com os corpos de vocês, com os meus corpos, com os corpos de todo mundo. Nós não tínhamos sistemas endócrinos há 12, 13 mil anos atrás. Nós tínhamos apenas sistema de chakras. Ao longo da nossa queda dimensional, ao longo do nosso processo de evolução em diferentes realidades, tanto a níveis multidimensionais quanto a níveis físicos, nós vamos adquirindo novas estruturas, novas formas de perceber a realidade, novas formas de perceber a matéria. Então, através desse conhecimento, você pouco a pouco vai compreendendo isso que eu sempre digo, que tudo é energia, que amor infinito é a única verdade, todo o resto é ilusão. E a princípio isso parece frase de efeito, isso parece psicologia de botequim. Mas se você começa a estudar quântica, se você começa a estudar nanotecnologia, se você começa a estudar cabala, se você começa a estudar a espiritualidade através de você mesmo, e não apenas através do que diz o guru, do que dizem os livros, do que estava escrito nos livros sagrados, você começa a entender as coisas desde uma perspectiva, que é essa perspectiva que eu sinto que atingi. E por isso faço esses vídeos para compartilhar esse conhecimento com vocês. Eu me forço um pouco para fazer esses vídeos justamente porque, como já disse outras vezes, nunca se sabe qual é o feedback que ele vai ter. E é super estranho ficar falando sozinho, sem uma pessoa te dirigindo, sem uma pessoa te iluminando. Quem trabalhou com TV dificilmente vai fazer trabalhos como esse sem uma equipe. Mas aqui estamos para compartilhar informação, de maneira que vocês tenham um nível de compreensão suficiente para sair desse quadro de vítima, muitas vezes, que a vida de vocês se encontra, digamos assim, estancada, estacionada, e passar a viver um quadro de coautor da sua própria realidade. Lembra da pirâmide dentro da qual a gente está vivendo, onde menos de 1% que está em cima controla 99% que está espalhado por toda a pirâmide? Como que eles fazem isso? Através da manipulação dos chakras. Justamente através do conhecimento de como vão fluir nossas energias em diferentes partes da nossa realidade, tanto em níveis instintivos quanto em níveis emocionais, como em níveis mentais, você pode manipular o rebanho sem necessariamente ter que estar presente. Da mesma maneira que o dono de uma grande rede, de uma cadeia de lanchonetes, seja o Bob's ou o McDonald's, esse cara não tem que estar presente em todas as
agências ou filiais, né, da lanchonete para não ser roubado ou para que o negócio dele funcione. Então existem certos estratagemas, existem certas formas de se manter as estruturas funcionando de maneira que você se beneficie por isso sem ter que estar ali presente. O que são os chakras, então? Os chakras são os vórtices de energias através da qual toda a consciência cósmica flui através do nosso ser. Eu li uma frase há um tempo atrás que dizia algo mais ou menos como: a realidade é matéria morta animada por leis universais. E quando você tem experiências com a mente alterada, seja através de drogas, seja através de ayahuasca ou através de meditação, entre outras formas de alteração da mente, você percebe isso com total certeza, a nível tátil. As coisas realmente estão mortas, inclusive o nosso corpo. É uma energia, ou várias energias, que compreendem as leis universais, que animam essas formas de maneira a alimentá-las de vida. Esse seria o primeiro alimento. O alimento físico viria depois desse, entende? O alimento físico estaria justamente para as células do corpo físico e para a realidade material em si. Mas o que alimenta a realidade emocional e afetiva de vocês e o que alimenta a realidade espiritual cósmica de vocês são duas coisas, que é as impressões que vocês recebem através dos 5 sentidos e outros sentidos mais sutis, e o prana, que é como vocês respiram. Se vocês repararem, vocês podem passar um mês sem comer, tomando somente água, vocês podem passar toda uma vida sem receber determinados tipos de impressões, mas vocês não podem passar 3 minutos sem respirar. Então, os sujeitos que controlam essa realidade souberam muito bem como manipular a informação de maneira a fazer com que a gente, através do nosso próprio livre-arbítrio, escolha o que é mais importante para nós mesmos. Seguramente que se todas as pessoas tivessem sido consultadas a respeito do que elas queriam no início da vida, quer aprender 20 formas de respirar ou quer comer 3 vezes por dia, sabendo como é a realidade aqui em 3D, as pessoas acabam querendo garantir a comida 3 vezes por dia. Mas se você parar para pensar que você pode ficar até um mês sem comer, tomando somente água, e o seu organismo vai funcionar normalmente. Se você parar para pensar outra vez que você pode passar toda uma vida sem determinados tipos de impressão, porque você pode ser cego, surdo, mudo, etc. E aí você não vai receber impressões por determinada via. Mas você não pode passar 3 minutos sem respirar. Então, minha conclusão pessoal é que criar uma realidade onde nós comemos de 3 a 5 vezes por dia é justamente uma forma de manter as suas células fazendo digestão 24 horas por dia, de maneira que você está tão pesado, de maneira que você está tão puto, tão de saco cheio, tão querendo ir para casa descansar, que você não percebe o trabalho de todas essas estruturas energéticas como são os chakras. E, principalmente, de que se alimenta essas estruturas. Então, a partir do momento que você começa a entender medicina energética através dos chakras, você também começa a entender que a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica são apenas 2 braços do mesmo esqueleto, do mesmo Frankenstein, do mesmo monstro. Justamente porque uma está fazendo com que você se alimente de determinados produtos que não foi você que plantou, você apenas ou já come pronto ou cozinha de uma maneira ultralimitada, considerando a relação alquímica que existiria plantar comida, esperar que ela cresça, colher, lavar, entre outras coisas, entende? Então todos esses processos geram alquimia interna no nosso ser de maneira a compreender o que é espiritualidade de forma muito mais eficiente do que ficar 5, 10 anos numa universidade ou ler toda uma biblioteca e simplesmente não viver esses processos, né? Então, voltando ao tema desses 2 braços satânicos que seriam a indústria farma de um lado e a indústria alimentícia do outro. Os primeiros 50, 60 anos da nossa vida, a gente se alimenta de comida que não foi a gente que plantou, a gente comprou tudo no supermercado. E tudo isso que foi plantado no supermercado foi desenhado em níveis químicos, em níveis físicos, em níveis moleculares, para causar um efeito em você, não tenho dúvidas disso. Todas
essas multinacionais de alimentos mantêm um serviço de atendimento ao cliente 24 horas por dia, justamente porque eles têm noção da responsabilidade que eles têm alimentando o rebanho humano. Nesse setor da nossa realidade existem guerras também entre seres de luz e seres de sombra, seres que acham que a nossa alimentação tem que ser para que nós respondamos ao sistema, e seres que acham que a nossa alimentação tem que ser mais natural, entre outras coisas. No Brasil não tanto, mas em outros lugares do mundo existem grandes movimentos de comida e bebida artesana em todos os níveis, desde a cerveja até o arroz, entre outras coisas. A questão é que tudo isso encarece mais um pouco. Quando as pessoas estão iludidas com o tema do valor financeiro, existem pessoas que não percebem, mas elas estão programadas para comprar tudo mais barato. Não importa o que seja, ela sempre quer o mais barato, ela sempre faz questão de que seja mais barato, ela não se permite pagar um pouco mais caro pelas coisas que vão ter mais qualidades. E essas são formas de doenças matrixianas da nova era, que como a medicina oficial não reconhece, as pessoas não têm condição de saber que estão enfermas. Mas se você começa a entrar em contato com esses conceitos de medicina energética, se você busca entender em você mesmo como funcionam os chakras, de uma forma muito natural você vai buscar a alimentação desde a perspectiva física correta. Então pensa, existe uma grande conspiração por detrás da nossa dieta, né, que faz com que a gente passe os primeiros 50 anos da vida se alimentando com coisas que a gente não planta, mas apenas compra, e depois os próximos, o que deveria ser 50 anos da vida, para quem tiver a sorte de viver 100 anos, você vai passar alimentando a indústria farmacêutica, comprando todos os remédios para curar aquelas doenças que aquela alimentação de merda que você comeu nos primeiros 50 anos da sua vida criava. E isso é uma realidade, isso é um fato, isso não é, isso há 10 anos atrás, muitas pessoas foram ridicularizadas justamente porque isso parecia uma conspiração. E isso hoje em dia é um fato, isso hoje em dia é uma realidade da qual nós temos que trabalhar para se livrar. Uma das coisas que você pode fazer para se livrar dessa realidade, não adianta protestar na rua, é conhecer o movimento, o trabalho dos seus chakras, né? Então, vamos resumir um pouco como os 7 chakras, da mesma maneira que as 7 glândulas endócrinas estão fazendo secreção de hormônios. Com que energias e de que maneira esses 7 chakras estão trabalhando? Então, o 7º chakra se chama Sahasrara, conecta com a glândula hipófise e pineal. Ele é uma ponte entre a realidade astral e a realidade física. Esse chakra conecta com tudo aquilo que você se relaciona e não é físico, e não é material. Esse chakra nos conecta com mundos superiores, com dimensões mais avançadas, e também permite que seres de baixa frequência, que nós podemos considerar obsessores ou assediadores, nos influenciem, e por vezes, se essa influência logo é feito, eles conseguem tomar o lugar daquilo que seria o nosso eu superior, guias amparadores extrafísicos, entre outras coisas. O 6º chakra conecta justamente a sua capacidade de reconhecer a verdade independente das aparências. Justamente por isso ele é vulgarmente chamado de terceiro olho, né? Porque aqui você vê a verdade independente do que a matéria está te mostrando, do que o olho físico também. Aqui você vai conectar intuição, fé, esperança, entre outros tipos de energia que é necessário trabalhar quando você quer compreender a realidade além dos 5 sentidos cerebrais. O 5º chakra conecta com as glândulas tireoide e paratireoide. É o chakra Vishuddha, é a sua capacidade de comunicação e expressão, é a sua capacidade de perfeição verbal a respeito do que você capta em nível cósmico através dos chakras superiores, o que você capta em níveis telúricos através dos chakras inferiores, e comparte. Então as pessoas que têm esse chakra aqui, como eu, né, eu transformo informações complexas em algo que as pessoas leigas conseguem compreender. Isso é sinal que esse chakra é harmônico. Cantar de maneira afinada, não ter vergonha, dizer as coisas sem necessidade de agradar os outros, tudo isso é indício de um chakra Vishuddha, de um chakra laríngeo desbloqueado. 4º chakra Anahata, chakra cardio. Aqui não forma uma ponte entre a realidade astral e a realidade física. Aqui forma entre a realidade física e as várias dimensões que existem dentro da realidade física. Por isso o coração é o símbolo do amor, porque ele nos conecta com a dimensão interna de cada uma das outras pessoas. Esse chakra é justamente a conexão referente à consciência do que é amizade, do que é amor, do que é traição, poligamia, monogamia,
expandir a consciência a respeito do que é o amor é o que vai permitir vocês ampliar o trabalho desse chakra com total potencialidade. Terceiro chakra, chakra pancreático, conecta suas estruturas digestivas. E como a gente estava falando antes, digestão na medicina oriental é tanto das impressões como da comida. Então esse chakra aqui, da mesma maneira que vai trabalhar a digestão da comida, o pâncreas trata de enviar o que é bom para o sangue, o que não é bom vai para o intestino, o corpo evacua, e dessa maneira a gente tem energia para que as células continuem trabalhando. O mesmo vai passar com as suas impressões, ou seja, o passado não pode intoxicar o presente não pode morrer de ansiedade pelo futuro. Cada coisa tem que estar em seu lugar. As claves energéticas para trabalhar com esse terceiro chakra pancreático ou digestivo seria justamente o perdão e o desapego. Desapego de pessoas, desapego de ideias, desapego de crenças, e perdão como uma lei universal que te permite tirar aquela mochila de sentimentos e seguir adiante e não permitir que ninguém carregue a sua mochila de sentimentos. O segundo chakra trata a energia sexual criativa reprodutiva, está trabalhando justamente a sua capacidade de confiar em si mesmo, a sua capacidade orgástica, a sua capacidade reprodutiva, a sua capacidade criativa. E o primeiro chakra conectaria a energia lunar, conectaria a energia telúrica, conectaria as leis da providência, da sintonia, da atração, a abundância, a fartura. O primeiro chakra conecta o sagrado feminino. Então, basicamente, para que vocês entendam, esses 7 chakras estão divididos em 3 áreas. Os 3 primeiros seriam instintivos, que justamente cuidam dessa parte básica, a felicidade e a existência do ser humano, que seria comer, vestir, não passar frio, reproduzir, né? Digerir, perdoar, sentir, entender, desde uma perspectiva instintiva. Todo esse trabalho é feito pelos 3 primeiros chakras. Logo, o 4º chakra é o cardio chakra. Então, esse chakra ele é um... Então, assim, tudo que você armazena nos 3 primeiros chakras instintivos, esse chakra processa em emoção. Quando a gente sai da realidade animalesca para a realidade humana, nós estamos fazendo isso através de uma fonte chamada emoção. Então, através desse chakra, vocês deixam de ser seres meramente animais para serem seres racionais a caminho de compreender os seres divinos que são. Através da mente, através do intelecto, a gente conecta a energia cósmica e compreende o que é a espiritualidade. O problema é que tanto nossa mente quanto o nosso intelecto foram sequestrados por diferentes sistemas de crenças que foram sendo instalados na nossa mente, nas nossas mentes, como softwares. Então, a pessoa que crê em Jesus, toda a lógica da realidade roda segundo o software Jesus. A pessoa que crê em Buda, toda a lógica da realidade roda em função dos dogmas, das proibições, das permissões dadas pelo software Buda. E isso vale também para quem trabalha na Volkswagen, para quem trabalha na Nestlé, para quem tem o sonho de ser apresentador de TV. Qualquer coisa que você queira fazer na vida, existe um pacto de comportamento que pode ser instalado no seu sistema sensível, de maneira que você vai reproduzir todo aquele comportamento para conseguir ter aquilo, sem necessariamente ser aquilo. Que é um exemplo perfeito, faculdade de jornalismo. Um bando de moleque que cresceu assistindo o Jornal Nacional e se identifica com o trabalho do William Bonner, ou do repórter, ou da apresentadora, e busca na faculdade de jornalismo mentir que quer ser jornalista para, de maneira secreta, suprir essa masturbação mental que ficou lá no inconsciente dele desde a mais primeira idade, onde ele não sabia nem falar, mas já viu o babaca do apresentador de telejornal falando boa noite. Ainda dentro dessa perspectiva do apresentador de telejornal, se vocês repararem na postura do apresentador de telejornal e na altura que está a televisão na sala de vocês, o Ajna Chakra dele está exatamente mandando um raio. Aonde? Direto no Cardio Chakra de vocês. Por quê? Porque tudo está sendo controlado daqui para baixo. Porque você não precisa controlar os 7 chakras para dominar a raça inteira. Basta que você controle os chakras instintivos através de medo e o chakra cardíaco através de emoção. Eles jamais vão usar o chakra laríngeo, o chakra terceiro olho e o chakra Sahasrara da maneira como poderia. Entende? Simplesmente porque os instintivos não estão funcionando. É como querer
andar de carro sem gasolina, entende? Você precisa daquele combustível mínimo para chegar onde você necessita. Então, através desse conhecimento, você pode compreender o quanto a publicidade, através do seu erotismo, controla os nossos 2 primeiros chakras, entende? O quanto a junk food, a comida rápida, assim como outras formas de fast culture, trata de manter a nossa digestão bloqueada, ou seja, e o que a gente consome em níveis imagéticos trata de manter o medo bloqueando o nosso coração. Então, dessa maneira, você nunca vai conseguir fazer projeção astral, você nunca vai conseguir compreender que você é um ser multidimensional, a não ser porque o Rui explica. Mas você tem que compreender isso através de você mesmo, entende? E, modéstia à parte, eu criei um método terapêutico tão bom que as pessoas não voltam para terminar o tratamento. Elas vêm, fazem 1 ou 2 sessões, pensam que já aprenderam tudo e realmente não voltam. Então essa é uma das desvantagens de se trabalhar com informação, com verdade, com conhecimento, com cura, completamente diferente da nossa comunidade científica, ou parte dela, que trabalha exatamente com desinformação, com doença, com comida transgênica, entende? Então, se você quer resolver os seus problemas, você precisa entender do que você está se alimentando em níveis de impressão, como você se alimenta em nível respiração, aprender os pranayamas, que é o exercício da yoga onde a gente trabalha o domínio da bioenergia vital, seria muito, muito mais útil do que se alimentar 3 ou 4 vezes por dia, até porque eu já pude comprovar, e qualquer pessoa pode comprovar por si mesmo, que você pode configurar a sua dieta. Você não precisa comer 3 vezes por dia. Você pode comer 1 vez por dia, ou 2, ou pode comer 1 vez a cada 2 dias, ou pode comer 1 vez por semana. Porque comer é um prazer muito mais do que uma necessidade. Mas muito mais do que uma necessidade, comer é um prazer. Não é uma necessidade. É uma necessidade até certo ponto, até certa idade. Isso eu não vou negar. Mas esses terapeutas, ou pseudoterapeutas, que basta você ver nos olhos para ver que são moleques tristes, cheios de medo, que estão ensinando as pessoas a se desapegarem de comida, a se desapegarem das coisas que elas gostam, inclusive bebida, inclusive maconha, inclusive outras coisas que dão prazer, que são alimento em outros níveis. Essas pessoas estão trabalhando com a própria vaidade, então elas estão usando a capacidade que elas têm, de repente, para não comer carne, ou para passar 1 semana em jejum, para fazer com que outras pessoas queiram fazer o mesmo, quando de repente, se essas pessoas conhecerem si mesmas, elas não vão encontrar necessidade de fazer isso. Então, no caminho do autoconhecimento, no caminho da medicina energética, no caminho da yoga, existe um perigo muito grande que é a autoidolatria. Em São Paulo, principalmente, de cada 10 professores de yoga que eu conheci, 8 caíram no processo da autoidolatria. Por quê? Porque o cara de repente era mais elástico, tinha mais equilíbrio, conseguia fazer coisas que as outras pessoas queriam fazer igual. Então, ao invés de prestar mais atenção nos próprios defeitos e trabalhar mais ele mesmo, ele criava uma aura, um palmo acima do solo em relação às outras pessoas e se satisfazia com a energia de idolatria que aqueles alunos geravam. E é curioso, porque eu sempre fui muito frustrado por não conseguir formar grupos, né? Os meus trabalhos sempre foram direcionados para os indivíduos. Mas quando você é mendigo, quando você não tem grana, quando você é um duro, você quer formar grupos, porque dá mais dinheiro, porque... Entende? Então isso é outra coisa que nós temos que aprender também. Que às vezes a gente está tentando fazer alguma coisa e não dá certo, não dá certo. É porque seus guias querem que você faça outra coisa. Você tem que fazer as coisas... Nós somos um time, entende? Então o conhecimento dos chakras vai fazer com que você compreenda o que são seus corpos energéticos. E uma vez que você tenha domínio dos seus corpos energéticos, vai ser muito fácil compreender a comunicação do seu eu superior, dos seus guias amparadores extrafísicos e de todas as formas de realidade que você habita mais além do seu corpo. Na Conscienciologia, eles dividem essas estruturas corporais energéticas em 3 principais estruturas, que seriam soma, psicossoma e mentalsoma. Existe uma outra estrutura que se chama energossoma, que linka, né, que liga como um encanamento
e as estruturas elétricas da casa não estão aparecendo, mas estão ali. O energossoma é uma estrutura que trata de manter conectada essas estruturas que seriam o soma é o corpo físico aqui, como você está vendo e sentindo. O psicossoma é justamente o agregado de crenças que você foi adquirindo ao longo de várias vidas e que você habita. E o mental soma é justamente a sua origem, é a estrutura da onde você vem. Então, no meu caso, o meu mental soma é justamente essa plástica galáctica, a casa real de Sirius Grey, Sirius Alpha, grupo de sábios, entre outras coisas que para mim está muito estruturada, está muito explicada, porque eu vivi os processos mediúnicos de incorporação necessários para compreender tudo isso. Mas para as pessoas que estão fazendo as doações lá para o Plaza Rô, para as pessoas que estão fazendo o tratamento à distância, ainda é tudo muito novo, o que não é menos interessante. Porque quando você realiza um processo de leitura de chakras à distância, leitura e restabelecimento dos registros akáshicos, restabelecimento curativo dos registros akáshicos, tudo isso por vezes pode ser sentido em 3D, mas não tem a necessidade de ser sentido em 3D, entende? Por quê? Porque faz parte da sua estrutura 4D. A 3D é você que está cuidando, né? Então, quando você entende isso, que você é chefe de um departamento 3D, ou seja, a sua consciência está aqui, né? Você está dentro desse corpo. Mas na medida que você começa a entender que, caramba, o corpo mental, o corpo emocional, eles são pluridimensionais, né? Eu estou aqui falando com você agora, pensando no que eu vou jantar daqui uma hora, pensando no que eu tenho que fazer amanhã de trabalho, pensando no que eu fiz há 10 anos, pensando no que eu quero fazer daqui 50 anos, pensando no que eu penso e você não tem a menor ideia. Então, isso é pluridimensionalidade. E o fato de que essas dimensões sejam mentais ou emocionais não faz delas menos reais. Da mesma maneira que o fato de que você possa tocar e sentir e perceber o trabalho das suas glândulas endócrinas e não possa fazer o mesmo pelo seu sistema de chakras, não quer dizer que se você começa a trabalhar os chakras, você não vai operar em você mesmo os câmbios que tudo isso opera. Agora, claro, os chakras eles vão funcionar com energia positiva ou com energia negativa de uma maneira ou de outra. As energias positivas e negativas elas são combustíveis de nossa realidade da mesma maneira que existem carros que vão a diesel, carros que vão a álcool, carros que vão a gasolina, e todos eles chegam no mesmo lugar com combustíveis distintos. O problema dos chakras é quando eles se encontram bloqueados. Quando os chakras se encontram bloqueados, aí realmente a gente tem um problema, porque a energia realmente não vai fluir nem por vias STS, serviço a si mesmo, nem por vias STO, que seria serviço aos outros seres, aos demais. Então, melhor do que simplesmente ficar aqui dando explicações é convidar vocês para realizar, para correr esse risco, gastar um pouquinho de dinheiro, não é tão caro, são 35 euros, façam as contas aí, quanto dá 35 euros vezes R$3,50, mais ou menos isso é o euro. Convido vocês justamente para realizar essa experiência. Vocês me enviam uma petição de cura dizendo o seu nome, eu, fulano de tal, nascido na cidade tal, na data tal, autorizo minha leitura e harmonização de chakras com o Rui Mendes. E através disso eu vou poder fazer algumas propostas terapêuticas para você, tanto à distância como presencial. À distância a gente pode trabalhar através do Skype, através da internet, e de maneira presencial vocês podem adquirir o Home Therapy, que é o meu serviço de terapias a domicílios no mundo todo. Eu tenho clientes no mundo todo. Não vou dizer no mundo todo. Eu tenho em 4 continentes, eu tenho clientes. E é muito interessante viver esse intercâmbio desde uma perspectiva médica, desde uma perspectiva espiritual, desde uma perspectiva emocional, e desfazer bloqueios, contar com um suporte em níveis psicoterapêuticos, em níveis emocionais, em níveis humanos e em níveis espirituais também. Porque a grande verdade, amigos, é que quando você evolui, não existe como você ignorar a espiritualidade, seja para o bem, seja para o mal. É a espiritualidade quem controla o mundo material. E através do conhecimento da medicina energética, através do conhecimento do sistema de chakras, vocês podem ter ferramentas que permitam vocês aprofundar ainda mais o autoconhecimento de vocês, de forma a não ser mais engrenagem nem massa de manobra em projetos que vocês realmente não tem nada que ver. O futuro do planeta Terra não é gerar emprego, o futuro do planeta Terra não é ter dinheiro,
tudo isso vai ser obsoleto, tudo isso vai ser ridículo daqui a alguns anos, lembrar que a gente perdeu o sono por causa disso. O futuro do planeta, ele vai ser feito de conhecimento, ele vai ser feito de justiça, ele vai ser feito de ação, ele vai ser feito de responsabilidade. E por isso eu convido todos vocês a conhecerem Aura, Assistência Universal de Realimento Anímico Psíquico, e aproveitar essas oportunidades para que futuramente, quando a gente possa se encontrar pessoalmente, outras oportunidades também possam ser geradas com muito mais proveito, uma vez que a gente já está realizando esse trabalho através da internet, através de e-mail, através de mensagens. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Perdoe se eu cometi algum erro, se eu falo muito acelerado. Eu tenho recebido o e-mail e o comentário de todos vocês. Gostaria de agradecer a todos aqueles que já entenderam que eu não sou perfeito e que eu estou aqui fazendo um esforço tremendo para compartilhar conhecimento com vocês. Aqueles que realmente não gostam podem buscar outras pessoas para fazer esse trabalho com vocês. E muito obrigado por aqueles que gostam e reconhecem, porque vocês têm me dado muita força e muito estímulo para estar aqui fazendo esse trabalho de apresentar informações e meter a cara no vídeo, que é algo que eu realmente não estou acostumado. Quem sabe com o tempo eu me acostumo. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo encontro. Um grande abraço.